Vamos para aquilo que é mais importante do que tudo nessa noite, a palavra de Deus. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Até aqui, queridos. Meus irmãos, imagine a cena. Você está com um parente querido, com um pai, um filho, o esposo, a esposa, doente e de uma doença que tudo leva a crer que, se nada acontecer, é uma doença para a morte. Porque há doença para a morte e há doença que não é para a morte, não é verdade? Há doenças em que, se não houver um atendimento rápido, com urgência, a pessoa tem pouca chance de sobreviver. E há doenças que a gente sabe que não é para a morte, né? Apesar de eu achar que quando eu estou gripado eu sempre vou morrer, né? Então já faz 44 anos que eu acho que eu vou morrer quando eu pego uma gripe, mas não morro, estou aqui até hoje. Uma gripe comum dificilmente vai matar alguém que tem saúde, né? Pode matar alguém que tem alguma comorbidade. Mas a experiência de quase morte, né? Os homens, não é verdade, homens? Homens ficam gripados. A gente não parece, olha lá o Mário. O Mário quase me chamou lá para fazer a última oração. Pastor, vem, eu vou partir, né? Mas não, está firme, né? É aroeira, esse Mário é firme. Glória a Deus. A situação era triste, irmãos. E elas mandam pessoas correndo para Jesus, porque se havia alguém naquela época que podia dar jeito na situação, era Jesus, que inclusive era muito amigo da família. Jesus tinha assim uma intimidade com Lázaro, com Marta e Maria muito grande. Eles eram assim amigos muito fraternos. E Jesus então fica sabendo, porém, ainda leva alguns dias para chegar até lá. Mesmo sabendo da gravidade da situação, Jesus sente a dor, entende a situação, mas ele tinha uma obra a realizar. Ele não vai logo em seguida. E o pior acontece. Lázaro vem a falecer. Imagina se fosse eu e você. Como nós enfrentaríamos tal atitude de Jesus? Pensando numa sociedade, pensando em pessoas que vivem no século 21, que é o século da urgência, que é o tempo da rapidez, nós não temos paciência mais para nada, irmãos. Nós não temos paciência para ouvir o áudio da avó no 1, na velocidade normal. A avó, tadinha, manda aquele áudio, né? Ô, minha filha, você está comendo bem, está se alimentando, a avó gosta tanto de você, os netos desnaturados. Põe o áudio da avó no 2, tem 2,5? Não sei se tem, né? Acho que é 2 o máximo. Põe o áudio da avó no 2, tadinha. E tem umas vó que é tão paciente que você põe no 2, não muda nada, né? Fica igual 1, né? Não acelera. A gente não tem paciência para esperar mais nada, né? Está lá em Maringá para estacionar, não tem vaga, fica bravo. Vai no mercado, tem fila, 3 pessoas na frente, né? Já começa a bater o pé nervoso, troca de fila. Não troca de fila, irmãos.
Isso aí é uma coisa provada. Quando você troca de fila, tudo piora. Fica na sua. Você trocou, dá problema no caixa, trava o sistema, então fica na sua, não troca. Espera. Nós não temos muita paciência. Nós estamos tomados por um senso de urgência, de emergência, e também por uma ansiedade que nos devora, ou tenta nos devorar. E aqui nesse texto, nessa passagem, Jesus vai trabalhar de uma forma muito especial na vida dos discípulos, na vida das irmãs de Lázaro, claro, na vida de Lázaro, né? Muito mais, e também na vida daqueles que testemunharam esse milagre. Eu extraí aqui de um livro que eu estou lendo agora, chamado Teologia do Cotidiano. Pastor Elben César diz o seguinte aqui, presta atenção. Deus parece demorado nas suas manifestações de justiça, poder e graça. A pressa ou a impaciência do homem é a causa dessa impressão errada. Deus nunca falha, nunca se atrasa. Deus não precisa correr porque não está dentro do tempo. Ele age na hora certa. Deus não está sujeito à pressão de um calendário ou de uma folhinha. Ele não tem falta de tempo, nem imprevistos, nem impedimentos, nem indisposição, nem a mania de procrastinar, de empurrar as coisas com a barriga. Ele é Deus e não homem. Olha o tamanho da nossa loucura. Nós chegamos ao ponto de achar, de imaginar que Deus está demorando, ou que Deus está atrasado, ou de que Deus perdeu o time, perdeu o momento. Olha só a situação que o pecado, que nos contaminou desde os nossos pais, de Adão e Eva, e passaram-se aí séculos, milhares de anos, e nós padecemos de uma impaciência que na verdade nos causa a impressão de que Deus está demorando. O problema não está em Deus, meus irmãos, a mim mesmo, Luiz Henrique, não está em Deus. O achar que Deus está demorando não reside em Deus, mas na minha impaciência, na sua impaciência, na nossa incapacidade de esperar. Gisele, coloca o Salmo 40, verso 1, e me lembrei desse Salmo, do versículo 1 desse Salmo. Olha o que o salmista vai dizer aqui, Esperei com paciência. Esperar já é difícil, vamos ser sinceros. Esperar já não é tarefa fácil, né? Agora, esperar com paciência. Mães, esperem com paciência. Seus filhos arrumarão o quarto deles um dia. Mães, esperem com paciência. Eles vão casar e vão sair de casa. Ainda há esperança. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olha só, primeiro, a partida. Eu espero com paciência pelo Senhor. Partida. Aí vem a contrapartida de Deus. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Verso 2 ainda. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Enquanto eu e você não entendermos o que o salmista escreveu ali, e não começarmos a colocar isso em prática, nós sofreremos, padeceremos, e nos tornaremos mais um número nas estatísticas cruéis de pessoas que sofrem de ansiedade e de outros transtornos que levam até mesmo a interrupção da vida como ela deveria ser vivida. O tema da mensagem dessa noite é: preciso esperar
em Deus. É preciso esperar em Deus. E essa espera, irmãos, ela se desenvolve num tripé: tempo, momento e maneira. Tempo é de Deus. Deus não opera no Cronos, Deus opera no Kairos. Já ouviu falar desses termos? Cronos, a gente lembra de cronômetro. Cronômetro a gente lembra do que? De relógio. Deus não está submisso ou sujeito ao Cronos, ao relógio. Nós somos escravos do relógio. É despertador para ir trabalhar, é despertador para ir não sei o que lá, é relógio para isso, é relógio para aqui. Não, Deus não está no Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Ele é eterno. Então esqueça, Deus não vai entrar no seu Cronos. Não queira prender Deus debaixo do seu relógio. Você não vai conseguir. Ele é soberano. Ele opera no Kairos. E o tempo dele é perfeito. É preciso esperar em Deus no tempo, o momento, que também não é o meu e o seu, é o dele. Ah, mas está não está demorando. Está demorando para mim e para você. Para ele está rigorosamente tudo no controle, tudo perfeito. E a maneira, porque pensa nos serizinhos terríveis, somos nós, a raça humana, que a gente quer a gente quer moldar Deus, a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha, e a gente quer ditar as regras para Ele, até da maneira como Ele deve fazer as coisas para nós, como se Deus fosse fazer as coisas segundo a minha vontade. Ó Deus, o Senhor vai por aqui, vira ali, faz dessa forma, porque vai... para. O tempo, o momento e a maneira pertencem ao eterno. A mim e a você cabe esperar com paciência. Ah, mas eu não tenho paciência. O problema é teu, vai procurar desenvolver. Se vira, eu estou na batalha, eu estou na luta. Tem dia que eu tenho vontade de gritar, chorar, sair correndo. Só não sair correndo da Elaine. Glória a Deus. Se eu sair correndo, eu levo ela junto. Mas... Amém, né, amor? Não chora não, meu bem, calma. Não precisa chorar, já estava com o olho cheio d'água. Calma, meu bem. Mário, conversa com ela depois, Mário. Ora por ela. Se vira, nós temos que buscar, esperar com paciência, porque o tempo, o momento e a maneira são dele. Algumas coisas eu identifiquei aqui, o Senhor ministrou meu coração e eu quero compartilhar de forma bem rápida com vocês. O culto da quarta a gente procura ser mais breve possível. Primeira coisa que eu aprendi aqui, quero compartilhar com vocês, é que, primeiro, se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, vai acontecer, independente do tempo e das estações, do momento e da maneira, vai acontecer. Vá lá para João 11, a partir do verso 1, olha só, aqui começa toda a história da questão da ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama. O que significa isso? Aquele que o Senhor tem intimidade, é teu amigo querido, né? Amigão do peito, né? Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha o detalhe. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha só, irmãos. Se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, vai acontecer independente do tempo e das estações.
as duas irmãs, depois de 4 dias, Jesus chega em Betânia. Ele se demora 2 dias aonde estava. Quando ele sai, ele leva mais 2 dias para chegar. Possivelmente ele estava em Betabara, deserto da Pérea, aonde João Batista pregava. Estava lá com certeza em oração. Era um dia, mas vocês sabem que quando Jesus se movia, com ele se movia uma grande massa, uma grande multidão, irmãos. Ia aparecendo coxo, cego, aleijado, gente com todo endemoniado, gente com todo tipo de problema. E Jesus atendia. E aí protelou mais um tempo. Então, quando ele chega lá, 4 dias. Primeiro vem uma das irmãs e diz: mestre, Marta vem, mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Depois Maria tem um encontro com ele e diz a mesma coisa. Mas aqui, quando a notícia foi dada, ele já havia declarado que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Já estava decretado, irmãos, que aquela doença não seria o fim para Lázaro. Então, se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, vai acontecer independente do tempo e das estações. Jesus chega em Betânia. As irmãs, naquela situação, demonstrando ali, é compreensível, alguma falta de fé, questionando a demora de Jesus, porém, todavia, ainda assim sabendo quem ele era. A multidão que estava ali dizia: mas será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então, o cenário ali do momento era de dúvida. Acabou, irmãos. Quando uma pessoa já está há 4 dias debaixo da terra, irmãos, morta, o estado de putrefação do corpo já está avançado, já cheirava mal. Então a ideia era aquela: Jesus se atrasou, Jesus demorou. E há pessoas aqui nessa noite, que dia e noite, algo martela dentro de você, está demorando. Jesus se esqueceu de mim. Quando é que Jesus vai fazer? Quando é que Jesus vai me abençoar? Quando é que Jesus vai prover isso? Quando é que Jesus vai mudar a minha história? Ele se esqueceu de mim. Já passou, não tem mais jeito. A minha hora já era. O cavalo passou selado e eu não montei. O trem passou e eu não embarquei. Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está aqui. Para aquele povo era o fim da linha. Mal sabiam eles de que o único que podia mudar a história, irmãos, estava naquele lugar. Louvado seja Deus. Se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, vai acontecer, independente do tempo e das estações. Talvez você olhe o cenário e diga: não dá mais, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Eu vou me resignar. Eu acho que eu vim a esse mundo para passar por isso mesmo, para viver assim mesmo, eu vou esquecer. Meus irmãos, tem coisas na vida que a gente não precisa nem orar para saber se é a vontade de Deus. Primeiro, é vontade de Deus que a gente seja feliz. Feliz, não feliz nessa felicidade que o mundo tem aí, de prazer carnal, mas uma felicidade genuína, que dá sabor à vida, que dá significado à vida. E a felicidade verdadeira vem do Senhor. É da vontade de Deus que eu tenha uma família. Eu posso escolher não casar, não é pecado, mas aquele que quer ter uma família, casar, ter seus filhos, é lícito. Eu não preciso orar para saber se é a vontade de Deus. Claro que é. Deus criou o homem, criou a mulher, ordenou que os dois se unissem e que eles procriassem, tivessem filhos, formassem família. É de Deus. É claro que Deus quer que a gente viva uma vida abençoada em todos os sentidos, é do querer de Deus. Deus não trouxe, ou melhor dizendo,
Deus não quer, não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam, sofram. Claro que não. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Se nós sofremos e padecemos, estamos dando cabeçada aí na vida, não é culpa de Deus. É porque nós não temos ouvido a palavra de Deus. Esse é o problema. Então, quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, passa a andar segundo a vontade de Deus, nós entendemos aquilo que Deus quer para nós e passamos a enxergar a direção dele para nós. Então, é da vontade de Deus, em primeiro lugar, que nós venhamos servi-lo, que nós venhamos conhecê-lo como único Senhor e Salvador, e a partir daí todas as demais coisas no tempo de Deus, no momento de Deus e da maneira de Deus vão se ajustar para a glória dele. Outra coisa interessante, a aparente demora de Deus é didática e educativa. A aparente demora de Deus é didática e educativa. Meus irmãos, Jesus ensinou aqui lições preciosas aos seus discípulos, a Marta e Maria, a todos que testemunharam aquele milagre. Imagina você, tenta fazer esse exercício aí de pensamento comigo. Estamos nós, ali no cemitério, diante de um jazigo, tá? 4 dias que não vou nem falar o nome aqui, senão alguém ouve aí, ninguém quer morrer, né? O fulano lá morreu, 4 dias. E você está lá, chega um homem. E esse homem diz que aquele morto vai ressuscitar. Imagina o cenário. Risos, deboche, alguns, bom, não vou rir, mas também não vou ficar igual Tomé, né? Se levantar eu creio, se não sair de lá. Essa era a situação. E aí então Jesus ensina uma lição muito preciosa. Deus tem um programa educativo com sua aparente demora. Por que aparente demora? Porque não existe demora. A demora está na minha cabeça e na sua. A demora está em nós, em nosso coração. Deus não está demorando. As coisas estão fluindo e acontecendo da maneira que Deus quer. Deus tem um programa educativo. O propósito de Deus não se limita a suprir as nossas necessidades e quebrar os nossos galhos. A aparente demora de Deus disciplina, corrige, treina e habilita o ser humano para responsabilidades maiores. Deus estava ensinando os seus discípulos, mostrando para eles que a morte não tem a última palavra. Deus estava ensinando as 2 irmãs que Ele é o Deus que ressuscitará sim no último dia, mas Ele também pode ressuscitar muito antes disso. E principalmente Ele ensina uma lição a toda aquela multidão e a nós, que Ele é Senhor de todas as coisas, e de que não há nada impossível que Ele não possa fazer. Eu não sei, você pode me convencer, existe algo tão impossível quanto um morto de 4 dias, um defunto, enterrado, sepultado há 4 dias, vir à existência? Eu já ouvi relatos, existe uma doença, acho que é catalepsia, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá? Como de vez em quando eu falo na área da saúde, mas eu acho que é catalepsia, que a pessoa, o coração ele bate tão fraquinho, que o médico vai lá, faz os exames e constata a morte mesmo. Mas o coração está ali com uma batida mínima para sustentar o corpo ali. E de repente, o coração volta a bater novamente num compasso maior e a pessoa existe. Pesquisa aí que tem. Então, de vez em quando você ouve falar que levantou um defunto na capela mortuária, era catalepsia, provavelmente. Ou milagre, também pode ser. A aparente demora de Deus é didática e educativa. Pastor, o que eu faço? Não aconteceu. Parece que já passou.
eu acho que não dá mais. Não. Deus está trabalhando. Nós precisamos apenas esperar com paciência e crer. Não tem outro caminho. Ou você vai no caminho de Deus, ou você vai segundo o seu, e vai ficar doente, vai se acabar, vai definhar e vai acabar em nada. Então, como eu não quero definhar, eu não quero adoecer, eu não quero me acabar na loucura da ansiedade, eu vou esperar com paciência em Deus. Vou orar, vou me dedicar à sua palavra, vou me converter aos seus caminhos, vou voltar para a presença dEle, vou me reconciliar com Ele e vou servir a Ele. Para encerrar, eu vou deixar um exemplo bem interessante aqui para você. Abraão. Abraão e Sara recebem uma promessa de Deus, um filho. Ela já tinha uma idade avançada, irmãos. Já com uma idade avançada, ela recebe a notícia. Sabe o que aconteceu? Ela riu. Mas ela não riu assim, aparentemente. Ela riu interiormente. Quando você lê ali, dá a impressão que ela deu uma gargalhada. Não foi isso, tá? Ela riu dentro dela. Sabe quando alguém fala uma coisa bem absurda, mas você não, né, você não vai rir da cara da pessoa, mas você ri por dentro? Fala, não, isso não vai acontecer nunca, né? Por exemplo, o Santos ganhar um título daqui para... Não vai acontecer nunca mais, você ri, né? Não tem jeito mais. Ela riu. E aí o anjo falou, você riu. Não, eu não ri, olha só. Você riu. Não, eu não ri não. Por que ela falou isso? Porque ela não riu aqui, mas ela se esqueceu que Deus não vê só o nosso exterior, mas Ele vê o interior. Ela duvida. Pois bem, ó, eu vou voltar daqui tanto tempo e você vai estar com uma criança. Meus irmãos, até que Deus cumprisse a promessa dele na vida de Abraão e de Sara, passaram-se muitos anos. Depois de muita espera, depois de algumas cabeçadas, por quê? Porque durante a espera, a gente corre o risco de dar as cabeçadas. O casal pensou assim, Deus falou que vai dar um filho, mas não é um filho meu e seu, porque você já está velhinho, eu já estou meio velhinha também, não dá mais. Então faz o seguinte, você vai ter relações com uma das nossas servas, e o filho dela será esse filho da promessa. Deus já havia dito que o filho era dele e dela. Cabeçada. Ele engravidou Agar. O problema está aí, deu no que deu. Está aí. Mas irmãos, olha que interessante. O tempo passa, Deus cumpre a promessa, vem Isaac. E Isaac veio no tempo perfeito. Mas pastor, que loucura, um camarada ser pai com 100 anos. Como é? Isso é tempo perfeito aonde? Eu só sei de uma coisa. 25 anos antes, eles estavam fazendo a loucura de engravidar uma serva, porque eram impacientes. E 25 anos depois, Abraão estava tão maduro, tão trabalhado por Deus, tão cheio de Deus, que Deus pede para ele imolar o seu único filho, o filho que foi tão esperado, e ele não pensou nem um segundo para fazer isso por amor a Deus. Aquilo que é de Deus vem no tempo certo. Se você se apressar, se você se adiantar, você vai dar cabeçada. O preço depois pode ser tão alto. Às vezes o preço é tão alto que não se tem como pagar mais. Então, espere com paciência no Senhor. E se Deus demorar? Ele não vai demorar, Deus é perfeito. Espere com paciência no Senhor. Vamos ficar de pé, queridos?